Você já se imaginou lendo um livro e do nada esse livro vira uma chave na sua cabeça que definitivamente muda o rumo de toda a sua história? Foi isso que aconteceu comigo depois que eu li esse cara aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar como foi a minha experiência e as principais lições que eu aprendi nesse livro que transformaram toda a minha jornada. Pega papel, pega caneta e vem comigo! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ana e eu tô muito feliz em te receber aqui. Caso você ainda não me conheça, eu sou trader, sou mentora, sou formada em coaching, tenho um outro canal aqui no YouTube só sobre o mercado financeiro, vou deixar o link aqui na descrição. E agora eu criei esse canal, nesse vídeo aqui que você tá me assistindo agora, para falar sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mindset, enfim. Inclusive, né, se você estiver curtindo esse canal, já vá se inscrevendo aqui, deixando seu like, pra gente mostrar pro YouTube que o conteúdo é bom, é relevante, pra gente poder alcançar aí o maior número de pessoas possível, tá bom? Também vou deixar meu Insta aqui, que é o @euanatavares, me segue lá, que eu vou adorar me conectar com você. Bom, então vamos ao que interessa, né? Hoje eu vou trazer para vocês as principais lições que eu aprendi graças a esse livro aqui, que sem dúvidas foi um dos grandes divisores de água na minha vida. Quem me acompanha lá no Insta, também aqui no outro canal, sabe que eu mudei minha vida de fato nos últimos 3 anos. Contei um pouco mais da minha história aqui no primeiro vídeo do canal, também vou deixar aqui na descrição. Mas eu decidi trazer um pouco da minha experiência com esse livro, porque foi depois dele que tudo começou, né? Quero deixar claro que eu não tô fazendo nenhum tipo de merchan aqui, nenhum tipo de marketing, nem conheço o autor, nem a editora, nem nada disso, mas de fato eu decidi trazer esse conteúdo porque foi muito transformador para mim e eu quero trazer as principais lições para que você também aprenda e aplique na sua vida, para que você viva também as mesmas transformações que eu vivi. Bom, tudo começou lá em 2019, quando eu tava vivendo uma fase muito trash da minha vida, uma fase que eu estava à beira de uma depressão, onde eu tinha pensamentos suicidas o tempo inteiro, minha vida estava sem sentido, eu estava infeliz profissionalmente, emocionalmente, financeiramente, enfim, tudo ia de mal a pior. Tava tão ruim a situação na minha vida naquela época que eu não tinha grana nem para pagar uma terapia, e eu queria sair daquela situação, mas eu não sabia mais o que fazer. Até que uma grande amiga minha, a Rafa, amiga, se você estiver me assistindo, um grande beijo, te amo, gratidão pela sua vida. Ela estava lendo esse livro, O Milagre da Manhã, e ela falou, eu acho que esse livro pode te ajudar. E ela me mandou o livro, e eu lembro que logo no início, quando eu comecei a ler o livro, eu que era uma pessoa que odiava ler, não gostava de leitura, tinha maior preguiça de ler, logo nas primeiras páginas eu fiquei bem impactada, porque o autor relata, né, vários depoimentos de pessoas que mudaram a vida delas graças ao Milagre da Manhã. E quando eu comecei a ler aquilo, eu comecei a me perguntar, será que isso é verdade mesmo? Enfim. Só que eu não tinha outra alternativa, né? Eu já estava no fundo do poço, não tinha como piorar mais a situação que eu estava. E eu falei, cara, não custa tentar. Então, eu agarrei a oportunidade dessa leitura como se esse livro fosse a minha única chance, a minha última chance. E eu lembro que eu me entreguei para essa leitura e a cada página que eu lia, a cada capítulo que eu lia, era como se virasse uma chave na minha cabeça, né? E eu fui tendo vários choques ali de realidade, né? E as coisas começaram a fluir na minha vida no sentido de entender por que eu estava passando aquela situação, por que a minha vida tinha chegado naquele ponto, né? Uma das ideias centrais do livro, né, que o autor fala muito durante todo o livro, é que sucesso é algo que nós atraímos pela pessoa que nós nos tornamos. Então não tem como, por exemplo, ter uma vida próspera, uma vida abundante, ser feliz profissionalmente, se por dentro eu sou um lixo, né? Se eu tenho pensamentos negativos, se eu só reclamo, se eu tenho péssimos hábitos, enfim, né? Se o meu subconsciente está totalmente comprometido. Então, sucesso é algo que nós atraímos pela pessoa que nós somos, né? E ele fala que o nosso nível de sucesso está 100% ligado ao nosso nível de desenvolvimento pessoal. Eu bato muito nessa tecla desde quando eu comecei meu trabalho com as redes sociais, né? Falando muito de desenvolvimento pessoal, inclusive foi por isso que eu tive a ideia do canal, porque eu acredito de fato que foi o desenvolvimento
desenvolvimento pessoal que mudou a minha vida. Então, o que o autor ele ensina? Ele ensina 6 práticas que ele chama de os salvadores de vida, né, que realmente foram salvadores para mim. 6 atividades que você vai fazer antes de iniciar o seu dia, antes de iniciar as suas tarefas, que vai ser um tempo em que você vai dedicar ali no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, na sua evolução. Vai ser um tempo que você vai tirar para que você se desenvolva em todas as áreas, né? O que o autor prega durante o livro? Ele prega que a forma como nós iniciamos o nosso dia, ela pode ditar como vai ser todo o restante do nosso dia. Já aconteceu com você de você acordar um dia, aí você acorda, já dá aquela topada com o dedinho na quina da cama, chega atrasado no trabalho, toma bronca do seu chefe, parece que tudo vai de mal a pior, que você ainda respira e fala, hoje não é meu dia, né? Porque parece que quando a gente começa o dia numa frequência errada, né? Quando a gente começa o dia numa vibe ruim, parece que aquilo vai perdurando durante todo o nosso dia. E é mais ou menos essa ideia que o autor prega durante o livro também. Ele prega que se eu tenho uma forma boa de começar o meu dia, se eu começo o meu dia bem, automaticamente eu vou ter um dia legal, dias melhores e automaticamente uma vida melhor, né? Então, eu que estava numa situação, né, de praticamente à beira de entrar em colapso, eu falei, cara, não me custa tentar. E eu comecei a praticar o Milagre da Manhã em março de 2019, né, no final do livro ele lança um desafio, né, e agora eu vou falar para vocês quais são essas 6 funções, né, essas 6 tarefas que o autor ensina. Quero que você pegue um papel, que você pegue uma caneta e que você anote aí para que você comece a praticar também. Bom, essa rotina matinal, ela deve ser feita na primeira hora do seu dia, tá? Não necessariamente você tem que acordar mais cedo ou 5 horas da manhã, como muitos acham que é assim. Não importa a hora que você vai fazer, tá? A hora que você vai acordar. É importante que você faça antes de iniciar a sua rotina. Beleza. Então, você que vai se organizar aí de acordo com o seu tempo. Bom, qual que é a primeira tarefa? A primeira tarefa é o silêncio, tá? O primeiro salvador de vida é o silêncio, que é aquele momento em que você pode fazer uma oração, aquele momento em que você pode fazer apenas um momento de gratidão, um momento onde você vai apenas respirar ou até mesmo fazer uma meditação. O silêncio, ele trabalha todos os seus níveis de concentração, de atenção plena, né? Aquele momento em que você acaba de acordar, que a sua mente está fresquinha, ele vai trazer uma desintoxicação dos seus pensamentos, fazendo com que o seu dia seja muito mais leve e tranquilo, tá? Então essa é a primeira tarefa, silêncio, que você pode escolher algo que você goste mais de fazer. Eu tenho o hábito de fazer um momento de oração e um momento de meditação, é onde eu faço todos os dias. A segunda tarefa que ele ensina é afirmações positivas. Já ouviu falar naquela frase que as palavras têm poder? E é real isso, as palavras realmente têm poder. Se você é uma pessoa que só reclama, que tem o hábito de se inferiorizar, de falar palavras negativas sobre você mesmo, possivelmente aquelas palavras vão se tornar realidade na sua vida. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu sou muito burro, eu não sou capaz. Possivelmente é aquilo que você vai se tornar, né? Então, quando você começa a entender o poder disso aí e você traz, né, para sua vida o hábito de fazer afirmações positivas, você entende o quanto isso pode ser poderoso no sentido de trabalhar a sua mente e o seu subconsciente para focar naquilo que você quer se tornar. Uma outra lição, uma grande lição que eu aprendi no livro é sobre o ser antes de ter. Se eu quero ter qualquer coisa na minha vida, no meu mundo físico, né, se eu quero conquistar qualquer coisa, primeiro eu preciso me tornar. Então, por exemplo, se eu quero ter uma empresa de sucesso, eu preciso ser uma empresária de sucesso. Se eu quero ser um trader profissional, eu preciso dar o meu melhor ali na frente do gráfico, né? Se eu quero ser uma boa mãe, né, ter uma filha, ter um relacionamento bom com a minha filha, eu tenho que ser uma boa mãe. Então, primeiro você é e depois você tem, né? Tenho até essa frase tatuada também, porque é uma frase que eu gosto muito e ela mudou tudo na minha vida. Então, quando você traz, né, no sentido das afirmações positivas, você traz as afirmações para aquilo que você quer se tornar, você automaticamente está criando uma nova realidade para você. Você está falando para o seu cérebro, para o seu subconsciente, a nova pessoa que você quer se tornar. Então, por exemplo, se você quer melhorar a sua vida financeira, comece a trazer para suas afirmações: eu sou próspero, eu sou próspera, eu sou abundante,
eu tenho liberdade financeira, o dinheiro vem a mim com facilidade e abundância. E é muito importante que na hora de fazer as afirmações, você faça no momento presente. E nunca eu vou ser próspero, eu vou ser abundante. Não, eu sou próspero, eu sou próspera, eu sou abundante. Assuma a sua identidade quando você for fazer as suas afirmações positivas. Quanto mais você afirmar, maior a chance de você se tornar aquela pessoa que você deseja se tornar. E o mais engraçado disso, contando um pouco da minha experiência para vocês, eu lembro que naquela época, quando eu li o Milagre da Manhã pela primeira vez, eu era uma pessoa que eu tava com a minha vida financeira assim, à beira de colapsar literalmente. Eu trabalhava no emprego que eu odiava e eu comecei a trazer para as minhas afirmações que eu era próspera, que eu era abundante, que eu trabalhava com algo que eu amava, que eu tinha prazer em realizar a minha profissão, e hoje isso é uma realidade na minha vida. Então, as afirmações, elas são muito, muito poderosas, tá bom? Terceiro passo, visualizações. Falei um pouco sobre visualizações no vídeo que eu lancei aqui sobre lei da atração. E as visualizações, elas têm um poder extraordinário de co-criar a sua realidade. Não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele não sabe distinguir, diferenciar o que é real do que é irreal, do que é mentira. Então, quando você tira um tempo para poder fechar os olhos e mentalizar o seu sonho, mentalizar o seu desejo, automaticamente você está criando uma nova realidade para você. Então, se você não tem esse hábito ainda, coloque as visualizações nos seus novos hábitos, porque elas são muito poderosas. E mais uma experiência que aconteceu comigo. Tudo que eu vivo hoje na minha realidade, tudo que eu tenho hoje na minha vida, foi fruto das minhas visualizações que eu comecei a fazer lá em 2019. E uma coisa que o autor fala, não se preocupe com o como, apenas foque no seu objetivo, foque no seu desejo, deixa que o resto do universo ele se encarrega de te entregar. Então crie o hábito de fechar os olhos e se ver na posse daquele momento, na posse daquele objetivo, sinta, né, o sentir inclusive é a cerejinha do bolo, é uma das partes mais importantes da visualização, que é você se sentir vivendo aquele momento, sentir os cheiros, né, as emoções de viver aquele momento. Então, visualização é muito, muito, muito poderosa no sentido de criar a nossa nova realidade, tá bom? Indico fortemente que você faça meditações guiadas para te ajudar nas visualizações. Inclusive, vou deixar uma meditação aqui abaixo na descrição também, que é uma meditação que eu curto muito para fazer visualização. Entra lá e faz, e depois me conta qual foi a sua experiência. E a gente vai para a quarta tarefa que o autor ensina, que é a atividade física. Muito importante também no Milagre da Manhã, na rotina matinal, né? A atividade física não necessariamente precisa ser algo que você vai lá para academia, vai passar 1 hora treinando logo na sua primeira hora do dia. Não precisa ser isso. Pode ser dar uma volta no quarteirão ali do seu prédio, pode ser subir as escadas ali de onde você mora, pode ser fazer umas flexões ali na sala da sua casa mesmo, os abdominais, enfim. Algo que te desperte, porque a atividade física, ela vai melhorar o seu poder de disciplina, de concentração, de performance, e automaticamente você vai ter um dia muito mais produtivo. Então, eu até indico que se você for incluir a atividade física na sua rotina matinal, que você faça ela primeiro de tudo, né? Que aí você não fica com sono na hora de fazer a meditação, né? Não fica com sono na hora de ler, então ela vai te despertar, beleza? E por último, o autor ensina sobre... por penúltimo, né? O penúltimo é o que eu mais gosto, eu sou suspeita de falar, né? Que é sobre leitura. De fato, a leitura mudou a minha vida, né? O primeiro livro que impulsionou isso foi o Milagre da Manhã, mas depois dele vieram vários outros livros, alguns estão aqui, outros estão emprestados, mas eu criei esse hábito e é o hábito que eu mais amo fazer hoje. Eu falo sempre que para que você vai inventar a roda se a roda já foi inventada? Então os livros, eles têm o poder de te levar para onde você quer chegar. Então, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu vou ler um livro de alguém que já chegou lá onde eu quero chegar. Se eu quero ter mais prosperidade, eu vou ler o livro de quem chegou, quem alcançou a prosperidade. Então os livros, eles têm esse poder de transformar a nossa vida. Eu falo que a leitura para mim é a parte mais importante do Milagre da Manhã, porque eles são como mentores, né? Os livros são os nossos mentores, eles nos guiam para mais perto dos nossos objetivos. Então, leitura
é o penúltimo passo, e o último vem a escrita, né? Que o autor ensina aqui. A escrita pode ser aquele momento que você vai parar para escrever as suas metas, os seus objetivos, para colocar ali as suas ideias no papel. Quando você escreve, você está tirando os seus pensamentos e colocando eles no papel, te trazendo mais clareza mental de onde você está, aonde você deseja chegar. Bom, em resumo, essas são as 6 práticas, né, que são os salvadores de vida do livro O Milagre da Manhã, que literalmente foi um grande divisor de águas na minha vida, foi um milagre na minha vida. Estamos em 2022 agora e eu pratico o Milagre da Manhã há exatos 3 anos, né? Comecei lá em março de 2019, então tem mais de 3 anos um pouquinho. E hoje, o que eu tenho para dizer para vocês é que todos aqueles depoimentos que eu li lá no início do livro, né, que eu achava que eram ilusórios, são reais na minha vida. Tudo aquilo que eu li, que eu aprendi e que eu pratiquei se tornou realidade na minha vida. E não foi só apenas por pensar, por visualizar, por afirmar, nem nada disso. E claro que o agir é o mais importante. Mas de fato, o Milagre da Manhã, ele fez com que eu vivesse essa transformação genuína de dentro para fora e me impulsionou a me tornar a pessoa que eu precisava me tornar para alcançar a vida que eu tenho hoje. Então, de fato, tudo na minha vida mudou, graças a Deus hoje eu sou uma pessoa muito feliz emocionalmente, plena, feliz profissionalmente, né? Encontrei meu propósito, estou no caminho que eu queria estar e, cara, eu recomendo fortemente essa leitura porque assim como transformou a minha vida, eu acredito muito que ele pode transformar a vida de muitas, muitas pessoas também, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, me conta aqui se você já leu O Milagre da Manhã ou teve algum outro livro que você leu que mudou a sua vida também, que você super indica, coloca aqui nos comentários. E é isso, espero que você tenha curtido, que esse vídeo tenha somado na sua vida de alguma maneira. Faça o Milagre da Manhã, me marca lá no Insta também que eu vou repostar e eu quero ver quem já tá praticando e quem já conhece essa jornada aí, tá bom? Ó, um beijo no seu coração, fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com a pessoa que você ama. E até o próximo vídeo. Fui! Gratiluz!